Deputado delegado Pablo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia, meu companheiro de longa data, deputado general Girão, deputado Sanderson, deputada Bia Kicis, general Santa Rosa, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e meu comandante no Departamento Geral do Pessoal. Se eu cheguei até aqui, o senhor é culpado, hein? Senhor Thomas Corontal, presidente do Instituto Federalista, senhora Verônica Corilho, presidente do Instituto Sagres, demais companheiros das Forças Armadas aqui presentes, destaco aqui a presença de um grande defensor da Amazônia, general Paulo Assis, meu comandante no 8º GAC paraquedista. E os companheiros mais jovens que estão na ativa e que prestigiam esse evento. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia. Quando a gente pensa em Amazônia, né, existem todos aqueles dados, digamos assim, geográficos, científicos, que caracterizam a região amazônica. Eu vou me permitir aqui passar por cima desses dados, que eu tenho plena certeza que são do conhecimento de todos, e focar essas palavras de abertura desse nosso seminário em uma visão, não é, mais sistêmica do que vem a ser a nossa Amazônia e dos problemas que nós encontramos naquela região. Eu acho que a primeira coisa que salta aos olhos é que o restante do Brasil, ele vive de costas para a Amazônia. Não há uma discussão nos demais centros culturais e estratégicos existentes na área do centro-sul do Brasil em relação a soluções para a Amazônia brasileira. A Amazônia, ela é uma região pouco integrada ainda ao nosso território. E, de forma primária, quem realmente está presente nos mais afastados recantos daquele território são as nossas Forças Armadas, que sempre se autoatribuíram essa tarefa, obviamente muito ligada à nossa missão constitucional de defesa da pátria. E quando a gente fala em defesa da pátria, a gente olha dois dos nossos objetivos nacionais permanentes, da integridade do território e da integridade do patrimônio. Então, essa é a visão que as nossas Forças Armadas têm. Temos um arco fronteiriço enorme na Amazônia. Dos 10 países com os quais o Brasil faz fronteira, 7 se defrontam com a região amazônica. Dentre esses países que são nossos vizinhos, 3 são os maiores produtores de droga, da cocaína. A cocaína que avança dentro do nosso país e é um flagelo da nossa juventude e que também usa o nosso território como escoamento para atingir os outros grandes mercados mundiais, que são a Europa e os Estados Unidos. A Amazônia, como área de trânsito para esse comércio, é hoje também campo de batalha das narcoquadrilhas que proliferam no nosso território. Exemplo claro, o incidente ocorrido ainda ontem na capital do Amazonas, lá em Manaus, quando a polícia do Amazonas teve que entrar em confronto com uma dessas narcoquadrilhas, com, obviamente, um resultado favorável à nossa polícia. Mas isso tem que saltar aos olhos de todos, que os problemas que nós muitas vezes achamos que estão limitados às grandes cidades do Centro-Sul, e nesse aspecto o Rio de Janeiro é o que surge com mais vigor, mas ele está presente na Amazônia e cada vez mais. Então é outra das variáveis que complicam, o dia a dia e o desenvolvimento daquela região. Eu lembro que a Amazônia tem 2 áreas bem distintas. Nós temos a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental
com características próprias. Não são algo único, apesar de terem a selva em comum. A Amazônia Ocidental abrangendo 4 estados, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, tem praticamente 90% do seu território intocado, preservado, selva pura. Ali, maior parte da área, ou é área de proteção ambiental ou terra indígena, ou seja, já são áreas protegidas naturalmente. É uma área cuja integração ao centro-sul do país ocorre apenas nos estados de Rondônia e no Acre. O estado do Amazonas, até hoje, sonha com a BR-319 funcionando de forma contínua. Para sair de Manaus e chegar ao restante do país, ou saímos de barco ou saímos de avião. Manaus é o grande polo dessa região, que atraiu a população do interior por meio da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus ainda sofre pesadas críticas, fruto dos subsídios que a ela são destinados. Mas se olharmos que o conjunto de subsídios que o governo favorece às empresas no Brasil ultrapassa a casa dos 200 bilhões de reais por ano, a parcela da Zona Franca é uma parcela muito pequena. Não chega a 10% disso aí. Então é importante que nós tenhamos essa visão e também é importante que haja um preparo para uma futura mudança nesse patamar. As comunidades do interior ficam abandonadas pela dificuldade de acesso e pela infraestrutura pobre. Se infraestrutura é uma deficiência enorme do nosso país, na Amazônia ela é multiplicada por 10. É necessário que essas comunidades tenham acesso à educação, tenham acesso à rede mundial de computadores, tenham acesso à saúde e também tenham acesso a meios para poderem sobreviver. E como podemos desenvolver economicamente essa região, respeitando os ditames e os limites do meio ambiente? A Amazônia pode ser uma grande fonte da proteína oriunda da piscicultura. Podemos criar viveiros naturais dos peixes amazônicos, como tambaqui, tucunaré, matrinchã. Podemos também ir para a cultura das abelhas que não tem ferrão, e aí produzirmos um produto ecologicamente correto, o mel da Amazônia, que teria um apelo extraordinário para o restante do mundo. Também o manejo sustentável da floresta com a exploração da madeira em rodízios de 25 anos. E também a exploração mineral de forma judiciosa e respeitando os ditames do meio ambiente. Eu lembro que temos uma enorme riqueza ali na região de Altazes, de potássio, que está há alguns anos aguardando a liberação. Existe a empresa pronta para trabalhar aquilo e que significaria para o estado do Amazonas uma renda anual aí de a faixa aí de uns 10 bilhões de reais. E também libertaria o país da dependência do potássio para a fabricação dos nossos fertilizantes. Nós hoje somos dependentes de potássio e estamos aguardando essa exploração. A questão da BR-319 tem que ser tratada sem paixões ideológicas, de forma objetiva. E, ao mesmo tempo, a presença maior das Forças Armadas, seja pela mobilidade da tropa que lá se encontra, com o aumento dos meios aéreos disponíveis, seja pelo investimento na tecnologia, ou seja, o projeto Cisfron, que hoje está concentrado na região do Mato Grosso do Sul,
que avance efetivamente para a região norte e mobilie aquele arco fronteiriço de forma que nós possamos ter uma coordenação, um controle mais efetivo, um trabalho de inteligência mais efetivo para fazer frente a essas ameaças que eu já citei inicialmente. Então, isso é a Amazônia Ocidental. E aí vamos para a Amazônia Oriental, que é uma região integrada ao país, porque temos a rodovia Belém-Brasília, temos a Transamazônica e temos a 163, né, em fase aí de finalização. Mas necessita também de projeto, né? E existe um projeto em desenvolvimento na nossa Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é o projeto Barão do Rio Branco. Eu tenho certeza que o João Santa Rosa vai expor esse assunto em maiores detalhes, mas é um projeto que trata de infraestrutura e de integração, com a BR-163 alcançando a margem esquerda do Amazonas, se integrando a 210, e a partir daí nós temos integração para o Amapá e para Roraima, a exploração da energia no Rio Trombetas, né? Temos lá a região de Cachoeira Porteira, com a capacidade extraordinária de megawatts, e a partir dali essa energia abastecer o estado de Roraima e cortarmos a dependência da energia oriunda da Venezuela e também acabarmos com a energia das termoelétricas, que são usinas extremamente poluidoras. Então, esse projeto de Cachoeira Porteira é importantíssimo. E a ponte, obviamente, ali entre Óbidos e Santarém. Então, essa é uma área, né, diferente, distinta do que ocorre na Amazônia Ocidental. Aí eu quero chamar a atenção e destacar a situação do estado do Amapá. O estado do Amapá é uma ilha. Ao norte é o rio Oiapoque, a leste é o Oceano Atlântico, a sul é o rio Amazonas e a oeste é o rio Jari. Ele não está efetivamente integrado ao território nacional. Por isso, aquela necessidade da rodovia 210 se integrar a 163. Se nós olharmos o Amapá e a Guiana Francesa, eles constituem um conjunto. E vamos lembrar que a Guiana Francesa é a presença da União Europeia no território da América do Sul, com todas as consequências que isso pode ter. Então, nós, brasileiros, não podemos permitir que o Amapá seja atraído para a França. Ele tem que estar aqui, na nossa mão. Então, a integração do Amapá, seja pela via rodoviária e também pela questão energética, é fundamental. Nós tivemos agora alguns blocos de exploração do pré-sal ali na costa do Amapá, que foram leiloados e arrematados por uma empresa francesa, que é a Total. Então eu chamo a atenção na discussão que tem que ser travada aqui sobre essa situação do nosso estado do Amapá. Então, não querendo esgotar nenhum assunto, eram esses temas que eu gostaria de trazer à consideração de todos aqueles que vão discutir ao longo dessa jornada. Cumprimentar aí o Pablo e o Girão, assim como o Instituto Sagres, né, por essa iniciativa, e deixar claro que para todos nós a selva nos une, tudo pela Amazônia. Selva! Selva! Muito obrigado. Máximo 15 minutos para cada palestrante, para que a gente sobre um tempinho maior para a gente poder debater ao final. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra para o general Rocha Paiva. Eu vou falar em pé, que me deram uma cadeira baixinha aqui, eu estou sumindo aqui atrás. Mas então, já que são só 15 minutos, eu queria colocar ali no primeiro slide
Nós estamos aqui falando sobre a nossa Amazônia, né? E aquela pergunta brasileira para sempre, eu pensei que ia ser algo que realmente chamasse atenção, mas agora não. Agora a gente já sabe que se depender dos outros, não vai ser nossa para sempre. Para ser nossa, depende de nós. E nós temos ali a nossa Amazônia balcanizada. Aquilo, em 1991, não existia aquilo na faixa de fronteira. De 1991 até para cá, 2019, vejam que a calha norte do Rio Amazonas, embora também uma parte da calha sul, mas a calha norte do Rio Amazonas, coincidentemente, onde é o corredor AAA, está toda cheia de terras indígenas em dois ou mais países. Ou seja, o fato de estar em 2 ou mais países favorece aqueles que querem impor uma soberania compartilhada, uma vez que ela é uma terra binacional ou trinacional. E isso tudo começou em 1991. Um erro estratégico cometido há 30 anos atrás, olha no que deu hoje no Brasil. Comprometeu a nossa soberania décadas depois. Então, cuidado com erros estratégicos, porque o tempo estratégico não se conta ano a ano, se conta décadas a décadas. E nós estamos naquela situação, e eu pergunto, o Brasil tem países inimigos e amigos? Não. Nenhum país tem amigos e inimigos com relação a outros países. Tem parceiros e competidores. O parceiro de hoje pode ser um competidor de amanhã. E um competidor de amanhã, se for a disputa por um interesse vital, pode virar o inimigo e entrar em guerra. Então, essa história de que o Trump é nosso amigo, o Trump é nosso amigo porque o interesse dele agora pode estar coincidindo com o nosso. Mas um dos países que mais prejudica o exercício da soberania brasileira na Amazônia sempre foi os Estados Unidos. Sempre foi um dos que mais tem ambições, cobiça sobre a Amazônia. Ao passo que também os nossos, entre aspas, amigos europeus. Até o Gorbachev, lá, antes do Putin, já falou que a Amazônia tinha que ser submetida a uma gestão internacional. Então, cuidado com essas situações. É por aqui? Dá para mudar por aí? Então vai por aí, porque aqui está ruim. Os centros de poder. Quais são os centros de poder? São as potências mundiais. Vejam que elas estão ali, na parte esquerda, abaixo. Elas estão envolvidas em conflitos do outro lado do mundo. No Oriente Médio, no Mar da China. A China não é um país expansionista. Cansei de ouvir isso há uns 10, 20 anos atrás. Está tomando o Mar da China para ela. Que não é expansionista coisa nenhuma. A dinastia Han era lá do meio da China. Olha o tamanho da China hoje. Um dos 4 países ou 5 países maiores do mundo. Então, aqueles conflitos que estavam lá do outro lado do mundo, no Oriente Médio, na Europa Oriental, no Mar da China, no Pacífico, eles estão migrando para a África e chegaram ao nosso entorno. Então, estão chegando no nosso entorno todas aquelas potências que disputam seus interesses, inclusive chegando às vias de fato, do outro lado do mundo. Eu pergunto, potências com essa capacidade industrial, científica, tecnológica, econômica e militar em nosso entorno, qual a tendência dos nossos vizinhos? Ficarem do nosso lado ou do lado deles? Portanto, meus senhores, o Brasil tem que ser uma potência o máximo possível autônoma. E para ser autônoma tem que ter capacidade de dissuasão extra-regional. E é isso que nós vamos chegar para a minha proposta no final da minha apresentação. Então, é interesse vital desses países manter o status que têm. Isso exige um alto consumo de recursos, que ou eles não têm ou precisam manter como reserva estratégica. Consequência, eles têm como objetivo projetar seu poder naquelas regiões ricas em recursos ou que seja importante por sua posição geoestratégica, como é a foz do Rio Amazonas, é também Gibraltar. Quando que a Inglaterra vai sair de Gibraltar? Nunca, a não ser que coloque ela dali para fora. Oriente Médio é a mesma coisa, é o ponto de encontro de 3 continentes e do Oceano Índico com o Mar Mediterrâneo. Então, essas regiões são objetivos daqueles países exercerem influência, ter ingerência, ter controle. Não precisa nem ser invasão, mas ter controle sobre aquelas áreas. Para isso, elas projetam poder nessas regiões, pode ser poder militar, pode ser poder econômico, poder político, etc. Procura evitar a projeção dos seus rivais. Por que os Estados Unidos não saem do Oriente Médio? Ele não é mais tão dependente do petróleo da Arábia Saudita, não, porque ele tem a Nigéria, ele tem o de xisto. Ele não sai, porque senão ali vai entrar China e Rússia. Então ele não sai, para não abrir um vazio de poder e outro não ocupar. Nessa progressão de interesse vital, objetivos e estratégia, quando eles chegam
numa região em que eles estão em disputa, eles já estão chegando na América Latina, vide Venezuela, sobra para todos os países que estão ali. Sobra, às vezes, inclusive, com prejuízo de sua soberania. Porque, às vezes, eles não entram em conflito, eles entram em acordo. E eles fizeram isso na África, partilharam a África, fizeram isso na China, nos anos 1850, e partilharam a China. Quem sabe não vão fazer isso na América do Sul? Cuidado, Brasil! Próximo. Ali, ó, eu coloquei ali um ator não estatal, que é a elite financeira global, que é a elite do globalismo internacional, que financia, inclusive, as potências para atender a seus interesses globalistas. Próximo. Hoje em dia, ao contrário de até meados do século XX, havia uma projeção ocupando o território, mas isso trazia o ônus da administração. Atualmente, a prioridade é não ocupar, mas sim controlar, ter ingerência sobre áreas importantes, né, do globo, e ter o controle de seus recursos, as finanças, comércio, serviços, a parte científica e tecnológica, cibernética, o poder militar. Aí vem imposição de acordos internacionais que um país pode aderir por opção, porque vale a pena, mas pode aderir também por coação, pressão ou até um ato bélico. Haja visto o Oriente Médio, que nós estamos cansados de ver exemplos disso aí. Não é? Então, essa projeção dessas grandes potências essa projeção internacional, elas podem afetar a soberania nacional, a soberania para explorar o patrimônio nacional, e nós não perdemos 1 centímetro de território. Basta atender a uma pressão, uma coação ou um acordo internacional que nos limite a soberania para explorar o patrimônio. É isso que estão fazendo na Amazônia. E sucessivos governos vêm se dobrando a pressões internacionais, portanto, enfraquecendo ou mesmo já limitando a nossa soberania na região. Próximo. Meus senhores, olha as áreas prioritárias de defesa do Brasil. Nós temos, na fronteira oeste, a plano B. Para a defesa nacional, não é que deva ser desprezada, mas não é prioridade, porque ali o problema é contrabando, descaminho, narcotráfico, etc. As áreas expostas a uma atuação internacional são aquelas que eu destaquei ali. Invasão ampla do Brasil, desembarcar lá no saliente nordestino e chegar em Brasília. Nem pense que isso vai acontecer, porque o Brasil é um país baleia. Isso não aconteceu na Rússia, nem na China, não vai acontecer no Brasil. No entanto, uma ocupação temporária da foz do Rio Amazonas ocupa ou bloqueia e Manaus cai, porque Manaus depende do Rio Amazonas. Uma ocupação de Roraima, Manaus está prestes a cair. E essas potências têm condições de pressionar uma Guiana para ela aceitar a tropa de uma coalizão lá dentro, e se essa coalizão chegar na fronteira de Roraima, ela bloqueia a rodovia 174 mais ao sul de Roraima, e simplesmente Roraima caiu. Aí vão ficar ali a vida toda? Não. Ocupação temporária. Olha, nós vamos sair daqui, vamos deixar aqui uma base aeronaval e de Forças Armadas, e vocês continuam com a soberania, não, vocês continuam com total integridade territorial, mas para explorar os recursos dessa região, que nós ocupamos temporariamente e vamos sair, e vamos deixar uma base, vocês vão ter que seguir esse acordo aqui, de modo a que a grande parte do bônus seja para ele, e o ônus da administração e a menor parte do bônus seja para nós. É esse o perigo, não é invasão total nem nada. É usar uma ocupação ou uma ameaça, por exemplo, na Bacia de Campos. Uma força-tarefa aeronaval bloqueia a Bacia de Campos, o Brasil fica sem petróleo. E aí? Vamos sair daqui desde que vocês aceitem essas condições. É isso que nós temos que nos preparar para impedir que isso aconteça. Né? Outra coisa, guerra cibernética. A gente fala aqui, vamos nos preparar, segurança cibernética, defesa cibernética. Negativo, meus senhores, nós temos que nos preparar para a guerra cibernética. Eles têm que ter medo que a gente possa agredi-los no campo cibernético. Até porque aí não tem muita diferença de potência para não potência. Vamos seguir, próximo. Olha lá a Amazônia balcanizada, começou em 1991, hoje 30% do território nacional é terra indígena e unidade de conservação. E muito mais ainda se somarmos quilombola, etc., como já foi apresentado aqui. Isso aconteceu por pressões políticas, econômicas e sociais, socioculturais. Nenhuma ameaça militar. Então não adianta ser potência, se a gente está pensando em ser potência, se nossa liderança política continuar com essa política de se dobrar a pressões internacionais. Foi cessão voluntária de soberania.
Terras indígenas e unidade de conservação na faixa de fronteira para facilitar a imposição da ingerência internacional. Está na faixa de fronteira, metade no Brasil, metade no outro país, então chega a ONU e chega organismos internacionais e querem impor uma forma de soberania sobre aquelas regiões. Está ali o corredor AAA, que nós já falamos, e eu quero deixar bem claro o seguinte: o indígena nunca foi ameaça, ele é o instrumento da ameaça. Se ele tem a terra dele, se ele tem a posse da terra, nós vamos desenvolver a terra dele para ele ganhar muito, mas a nação vai ganhar também, porque todos nós somos irmãos brasileiros, nós somos tão brasileiros quanto eles, e eles são tão brasileiros quanto nós. E agora o cuidado. Dizem que isso aí como é que é? Teoria da conspiração. O próprio presidente Lula reconhece pressões internacionais que ocorreram no governo dele, e continuam ocorrendo agora. Se não fosse o governo atual mudar a sua perspectiva de atuação em terras indígenas, unidade de conservação, o fato dele ter feito isso é que trouxe toda essa celeuma agora, de questão de incêndio na Amazônia, etc. Isso tudo foi porque ele se pretende mudar essa política indigenista e política ambientalista. Próximo. Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Essa é que é a mais perigosa, porque a OIT nós temos meios de contornar para preservar a soberania. Eu tenho um trabalho sobre a OIT e eu mostro que em todos aqueles artigos, nenhum deles impede que o Brasil exerça a soberania. Agora, essa aí que o governo Lula assinou em 2007, mas não passou no Congresso Nacional, e espero que não passe, porque aí acabou a soberania de vez em toda a Amazônia e muito mais. Porque olha o que diz essa declaração: que em suas terras os índios têm direito a autogoverno, livre determinação de sua condição política, e o governo brasileiro assinou isso. Instituições políticas e sistemas jurídicos próprios. Pertencer a uma comunidade, mas ninguém fala comunidade, fala nação indígena. E o pior, vetar atividades militares nas terras indígenas. Recusar medidas legislativas e administrativas nas terras indígenas. Está escrito nessa declaração que o governo Lula assinou. São 608 terras indígenas no Brasil. Se isso for aprovado no Congresso, nós vamos ter 608 terras indígenas com mais soberania, com mais poder do que os estados da federação. Olha o absurdo, meus senhores. Pois bem, aí tem aqueles que defendem que o Brasil adote, ratifique essa declaração. Não, mas está escrito lá que nenhum artigo da declaração pode ser utilizado para comprometer a integridade territorial e unidade política. Sim, mas a soberania não, porque essa já foi cedida exatamente porque... Então, não fala em soberania, fala em integridade territorial. É aquilo que eu digo, não perdemos 1 centímetro de território, mas perdemos soberania no patrimônio. O que adianta isso? E o artigo 42, esse é pior ainda, porque ele garante intervenção se o Conselho de Segurança da ONU quiser. Aí vem o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, em 2009, e diz, como um de seus artigos, tornar constitucionais os instrumentos internacionais de direitos humanos não ratificados pelo Brasil, pelo Congresso Nacional. Ora, é exatamente ceder totalmente a soberania. Porque povo, território, nação, instituições políticas, isso é um Estado-nação. São 608 Estados-nações dentro do Brasil. Isso é um absurdo. E a sociedade não sabe, ou não se apercebeu disso? Próximo. Me desculpe a ênfase, mas aqui o coração é brasileiro. Tá? Então, a história, parece que a nossa liderança não compreendeu a nossa história, a história do mundo. Se há uma região rica que seja o vazio de poder, com população segregada, desnacionalidade, sob liderança ligada à potência estrangeira, são as nossas ONGs. Isso projeta uma situação de perda de soberania, quiçá de integridade territorial. E é isso que está acontecendo na calha norte do Rio Amazonas. Meus senhores, está aí a história. Eu não vou aqui descer a detalhes, mas a Espanha perdeu 3/4 do Brasil assim. A Bolívia perdeu o Acre assim. A Sérvia perdeu o Kosovo assim. Abandonou, veio outro e ocupou. E está lá o que está acontecendo na Ucrânia, onde aquele lado todo ali do país tem maioria russa. Quase toda a parte é maioria russa. Então, erros ou omissões feitas hoje provocam desastres geopolíticos décadas depois. Próximo. E aí vem o que nós propomos aqui, para concluir. Um sistema de defesa anti-acesso e negação de área. Projeta mais um para a gente... Aí. Então, esse sistema que eu estou propondo, ele tem subsistemas que são de guerra cibernética. Não tem nada de defesa e segurança, é de guerra cibernética. Para eles saberem que eles vão... Isso é dissuasão. Se eles souberem que nós vamos fazer guerra cibernética, isso é dissuasão. Ah, não, porque aí pode dar problema. Pelo amor de Deus. Pô. Tá? O Brasil não me
A sociedade não me fez estudar 30, 40 anos para ser pomba. Então nós da Força Armada temos que ser tigre. Guerra cibernética... Não precisa nem ser tigre, basta ser jaguar. Né? Se for um jaguar, o tigre sabe que o jaguar não vai ganhar dele na briga, mas pode ser galo com uma patada. Né? Então, defesa antiaérea moderna, que nós não temos, monitoramento, controle dos nossos espaços, que são os CISFRON, CISGAAs, etc. Aí é que entra um detalhe importante, meus senhores, mísseis balísticos e antinavios, lançados de plataformas terrestres, móveis, aéreas e navais. Porque esses mísseis vão bater a esquadra inimiga que vai chegar naquelas áreas que estão todas no litoral que eu mostrei, e não lá dentro do território. Elas estão lá no litoral. Esse sistema de mísseis, esse subsistema, não vai atingir o porta-aviões só não, vai atingir o transporte de tropas. Então, aquele país que vier bloquear a foz do Rio Amazonas, ele sabe que de uma hora para outra ele pode ter 3 navios de transporte de tropa afundados, com mais de 6 mil homens no mar. Isso é dissuasão. E as forças de pronto emprego, de emprego regional e de emprego estratégico, essas inclusive para projeção de poder. Capacidades externas desse sistema. Nós temos que ter no Brasil, e aí é a SAI, a capacidade de fazer prospecção. O CISBIM, capacidade de inteligência estratégica. Inclusive, a nossa diplomacia tem que voltar a fazer inteligência. Pô. Mobilização. Nós temos que ter uma indústria e um desenvolvimento científico e tecnológico não autônomos totalmente, que é impossível, mas com uma capacidade de autonomia grande, de modo que, na hora que for levantada uma ameaça, o Brasil já tem, digamos, 3 brigadas de pronto emprego. Em 2 meses teremos mais 2. E em 6 meses teremos mais 5. Estou aqui loucubrando as ideias, mas é esse que o sistema de mobilização permite. Próximo. E as capacidades internas do sistema. Está ali o monitoramento que eu falei, a letalidade que é dada pela guerra cibernética, o sistema de mísseis, a defesa antiaérea e as forças de pronto emprego, capazes de se deslocar para qualquer parte do Brasil. Nós não precisamos ter são 30 brigadas, não precisamos disso não. Porque nem cabe isso em Roraima, nem cabe isso na Foz do Amazônia, nem cabe isso na Saliente Nordestino. Se nós tivermos umas 10 brigadas ou 12 prontas, em 6 meses, nós estamos muito bem. Capacidade, mobilidade para atuar em qualquer parte do território, adaptabilidade a qualquer tipo de terreno, sustentabilidade, que é a logística, e proteção da infraestrutura crítica do Brasil, hidrelétrica, sistema de comunicações, etc. Isso é dissuasão extra-regional, é essa proposta que eu trago, era o meu objetivo aqui, não é ideia minha levantada, não, é a gente estudando, ver que a China já está fazendo isso, pelo amor de Deus, se a China está fazendo, a Rússia está fazendo isso, nós... Em 15 anos, 20 anos, nós teríamos um sistema com excelente capacidade de dissuasão extra-regional. Não é de hoje para amanhã, não. Ia levar aí uns 15 anos, talvez, para isso. Próximo. E aí, meus senhores, eu pergunto, alguém garante que o Brasil nunca mais vai entrar em guerra? Porque se garante que não vai entrar em guerra, manda fechar as Forças Armadas, está gastando dinheiro à toa. Mas se acha que pode entrar em guerra, pode ter certeza que não vai ser com a Namíbia, não vai ser com o Uruguai. Vai ser com um daqueles grandes. E a gente não precisa ser igual, não. Mas tem que ter capacidade de ferir gravemente. E isso é dissuasão. Terminado. Olha, o general avançou 4 minutos no tempo.